Graça e paz, boa noite. Hoje é dia 2 de julho de 2020, quinto dia da semana, quinta-feira. Faltam 20 minutos para as 8 da noite. E aqui em Rio Branco, estado do Acre. Então, hoje nós iremos discorrer a respeito do seguinte tema, ou título, nesse caso aqui é o título da mensagem. Estágios da vida cristã. Estágios da vida cristã. E eu percebo que a primeira epístola de João, do apóstolo João, há um paralelo entre a vida física, né? A Bíblia, o Novo Testamento especialmente destaca isso, que existe um paralelo entre a nossa vida física, biológica e a nossa vida espiritual. Então, nós estudamos, né, que o ser humano tem a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, e fase adulta, a velhice, tem uma série de classificações aí. Porém, eu quero me ater hoje a classificação dada pela palavra de Deus na primeira epístola de João. E aí eu entendo que João faz distinção entre 4 estágios da vida cristã, né? Estágios da vida cristã. Então, 4 estágios da vida cristã. Primeira carta de João 2, verso 12. Então ele fala filhinhos, primeiro estágio, filhinhos. Depois ele fala filhos. Depois ele fala jovens. E depois ele fala pais. Algumas traduções não fazem distinção entre filhinhos e filhos. Só que no original, a palavra filhinhos, que está, por exemplo, nessa tradução aqui, é teknia no grego, né? Teknia. E filhos é paidia. Então, essas palavras podem, algumas vezes, realmente ser sinônimos. Pegar um dicionário de grego, alguns vão dizer que são sinônimos. Por isso que a NVI ela traduz somente por filhinhos as duas palavras, teknia e paidia. Porém, eu creio que há uma sutil diferença. Por isso também algumas versões traduzem por filhinhos, e filhinhos é teknia e paidia por filhos. Mas, mesmo sem apelar para o original, acredito que o Espírito Santo ele quer nos mostrar 4 estágios realmente na vida cristã. Pode ser que isso não esgote o tema, esse texto aqui pode ser que não esgote o tema, porém, como é a palavra de Deus, estamos lidando com a palavra de Deus, inspirada por Deus, devemos estar pisando em ovos, né, para não achar que é bobagem ou que era ignorância dos apóstolos ou coisa semelhante. Pode ser que seja ignorância nossa, né, hoje. Então, a primeira coisa que João diz 1 João 2, 12, filhinhos, teknia, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Alguns traduzem por criancinha, né? Mas filhinhos, uma expressão assim carinhosa, né? Parece dirigir-se assim uma criança recém-nascida, né? Mas eu entendo que ele está aqui significando o início da vida cristã. Por isso que João diz assim: eu vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.
E aqui está acenando para o início da vida cristã, o início da caminhada cristã, né? A vida cristã, como quase tudo na vida, tem começo, meio e fim. Então, por que o perdão dos pecados são mencionados aqui? Porque o início da vida cristã é no batismo, né? O início da vida cristã é no batismo. Por mais que haja polêmica, controvérsia ao longo da história da igreja, porém, creio eu que o testemunho da Escritura é: o início da vida cristã é no batismo. Por isso que o batismo um dos simbolismos do batismo é morte, né? E sepultamento e ressurreição. E aí ele menciona aqui porque é o início da vida cristã. Assim como uma criança recém-nascida chega a este mundo, né? O primeiro ato, ela nasce, já nasce neste mundo. Então ela começa a sua vida ali, no nascimento, né? Independentemente da vida intrauterina, que naturalmente existe uma vida intrauterina, né? Mas vamos colocar aqui como nascimento. Então, da mesma maneira, ele está comparando que a vida cristã, espiritualmente falando, que na verdade é o novo nascimento, e ele está assinando aqui, que o novo nascimento, né? Porque eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados são perdoados pelo seu nome, né? Naturalmente aqui creio que é o nome de Jesus, o nome pelo qual os pecados são perdoados é o nome de Jesus, por isso a questão do nome de Jesus é muito importante. No livro de Atos, geralmente, em todos os batismos, o nome de Jesus é invocado, que é o nome da aliança. E os pecados são perdoados também no batismo, né? Por mais que nós tenhamos, às vezes, medo de adotar a teologia católica da regeneração batismal, eu não acredito na regeneração batismal, mas eu acredito que o testemunho da Escritura é: Deus nos salva por meio do batismo, desde que esse batismo ele represente a fé, né, que já está no coração, né? Por isso que Paulo diz para o etíope: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? É lícito se crer de todo o coração. Então, Deus nos salva por meio do batismo. Isso é que Pedro também diz na sua primeira carta, está logo aqui do lado, né? Por meio do batismo, né? Aí diz assim como Noé foi salvo por meio das águas do dilúvio, o batismo é um simbolismo, o dilúvio é um simbolismo do batismo. Então, filhinhos, recém-nascidos, tecnia, eu vos escrevi porque pelo seu nome, o nome de Jesus, os vossos pecados são perdoados. E aí, quando nós vamos examinar dentro do livro de Atos a questão do batismo e da conversão, Pedro diz lá, Atos 2,38, arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, ele está dizendo lá que o perdão dos pecados acontece no batismo, né? E aí a palavra geralmente é remissão, mais correto seria remissão, áfesis, do grego é remissão, mas como essa palavra não é muito usada em português, adotamos perdão, né? Então, quando João se dirige ao seu público, né, destinatário, dizendo por que ele está escrevendo essa primeira categoria de pessoas. E aí nós vemos aqui como a formação da igreja é heterogênea. A igreja deve ser constituída por esses 4 tipos de pessoas: os recém-nascidos, que nem todo mundo é igual na igreja, né? Os neófitos acabaram de nascer, e aí o que João fala para eles é que os pecados deles são perdoados. Isso é no batismo. No batismo. Muito bem. Agora, em segundo lugar, ele fala, agora ele vai falar filhos, né? Aqui nessa versão aqui, no verso 13, na parte B diz: eu vos escolhi filhos, porque conhecestes o Pai. Aí filhos aqui é paidia, né? Assim tem tecnia, aqui é paidia. E aí, apesar da polêmica envolvendo a tradução, mas pela lógica, né, sem apelar para o original, eu vou usar a palavra adolescente, né? Porque
Podia ser até a primeira infância, as coisas todas assim, mas eu vou colocar logo adolescente, porque eu acho que cabe, porque até aqui entra aquela controvérsia com quantos anos se deve batizar uma pessoa, né? Eu sempre digo, olha, quando a pessoa tiver entendimento, né? Entendimento. Quando Neemias pregou diante do povo, ele pregou para homens e mulheres e para aqueles que podiam entender. Então, a pessoa consegue entender, só Deus sabe, né? Porque é diferente, acho que homens e mulheres, diferente de uma pessoa para outra, o nível de entendimento de cada um para entender a mensagem e se arrepender é diferente de um para o outro. Por isso que eu, por exemplo, nunca marquei assim uma idade X, porque o entendimento, o nível de maturidade de entendimento difere. Porém, aqui eu vou adotar como adolescente. Então, esse segundo estágio da vida cristã, que deve estar na igreja também, ele quer trazer paidia, né? E ele traduz aqui filhos, né? Traduz por filhos. Ele diz assim: eu vos escrevi porque conhecestes o Pai. Conhecestes o Pai. Esse negócio de conhecer o Pai aqui, o Pai é Deus. A gente vê que Deus está claramente aqui revelado na pessoa do Pai, né? João, seguindo o exemplo de Jesus, normalmente chama Deus de Pai. Jesus, ele geralmente chamava Deus de o Pai, né? O Pai, que é uma novidade do Novo Testamento. O Velho Testamento não faz isso. Então, conheceis o Pai, um nível de conhecimento de Deus. Qual é assim o estágio de adolescência na vida cristã? Quando a pessoa que entrou na igreja por meio do batismo, e aí eu creio que aí ela começa então a conhecer a Deus, né? A conhecer a Deus. Por quê? Porque a humanidade perdeu o conhecimento de Deus, né? Desde o pecado de Adão, a humanidade perdeu o conhecimento de Deus. E o Evangelho veio para que a humanidade ela recuperasse o conhecimento de Deus. Então, por exemplo, eu quero citar aqui, tem vários versículos, mas não vou citar todos, mas eu quero citar Efésios 4, 18, onde Paulo diz o seguinte, dentre outras coisas. E está se referindo aos gentios. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, ele diz assim, o gentio, quando você era um gentio, você estava desse jeito. Entenebrecido no entendimento, ou seja, o entendimento estava cheio de trevas, escuro, obscurecido, né? Usa-se muito hoje a palavra obscurantismo, só que aqui entenebrecido, trevas, no caso o entendimento, a pessoa se tornou completamente ignorante, ela ignora, ela perdeu totalmente o conhecimento de Deus, a ponto de ela duvidar da existência de Deus, ou seja, acreditar que Deus não existe, né? Por isso que o Salmo diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então, mas como aqui João está escrevendo para a igreja, para esse grupo de pessoas assim, adolescentes, que nós estamos considerando aqui, não é a cronologia da idade da pessoa física, né? Mas da pessoa espiritual, né? Essa pessoa que já entrou na igreja, já se batizou, por os pecados foram perdoados no batismo, e aí ela passou então a estudar, né? Estudar para adquirir conhecimento de Deus. Por isso que eu creio que quando nós adotamos a classe dos catecúmenos, né? Eu sei que eu já ouvi falar, por exemplo, de pessoas igrejas e pastores que batizam. Na minha igreja, 2 anos estudando para poder se batizar. E aí, ou então já houve uma que eu li em algum lugar, ouvi, que foi encontrada uma igreja que ela exigia 3 anos de estudo para poder batizar. Parece uma prudência muito grande, acredito que a pessoa vai estar bem intencionada, só que não tem base na Bíblia, né? Todos os batismos que são registrados no livro de Atos são imediatamente após a profissão de fé em Jesus. Ou seja, para se batizar, a pessoa deve ter um mínimo de conhecimento, né, ou seja, da condição dela de perdida, do que Jesus fez, que eu creio que em meia hora dá para dizer isso, que é exatamente o sermão evangelístico é para isso. Por isso que quando a pessoa pergunta, o que faremos, irmãos, se serem batizados? E aí a classe de catecúmenos é depois do batismo, porque aí a pessoa ela vai
se submeter, começar a estudar para recuperar o conhecimento de Deus que foi perdido quando Adão caiu, né? Então, esse adolescente aqui, por isso que ele está dizendo, né? Filho, né? Filhos. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. O conhecestes o Pai, né? É conhecer a Deus. Então, essa questão do conhecimento de Deus, a gente vê que a humanidade, ela não tem conhecimento de Deus. O pecado veio fazer essa tragédia, né? E é uma tragédia maior ainda quando a própria igreja não conhece a Deus, né? E eu vou querer até citar um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Sabemos que Eli era o sumo sacerdote, e os filhos de Eli, Hofni e Finéas, eram sacerdotes, porque o sacerdócio era hereditário, ele já exercia o ministério sacerdotal. Porém, em 1º livro de Samuel 2,12 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Não conheciam ao Senhor, não conheciam Jeová, não conheciam Deus. Então, eles eram sacerdotes, por assim dizer, eram pastores da igreja da época. Mas eles não conheciam a Deus. Já imaginou isso? Uma tragédia dessa daí? O pastor da igreja não conhece Deus. É o caso aqui. Nós sabemos que terminou em tragédia, né? Porém, ainda quero citar Oséias, que Oséias é um texto muito conhecido, muito citado, Oséias 4,6, onde diz assim: o meu povo foi destruído, algumas traduções está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. E aí às vezes a pessoa, que conhecimento? Que conhecimento é esse? Até uma confusão aí, mas em Oséias 6,6 ele diz aí: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Então a nação de Israel estava equivocada, porque achava que fazendo os sacrifícios de animais, né, e apresentando os holocaustos, que era sacrifício queimado, Deus se agradava. Deus está dizendo: olha, eu quero misericórdia e o conhecimento de Deus. Até porque uma coisa está ligada com a outra, porque quem conhece a Deus sabe que Deus é misericordioso, e essa pessoa também será misericordiosa com o seu próximo. É por aí. Então é por isso que João está escrevendo para esse estagiário da igreja, na condição de adolescente, que ele começou a adquirir o conhecimento de Deus. Então é até bom ter cuidado aqui, porque eu vejo que às vezes a igreja, até bem intencionada, mas com uma pressa de botar o crente novo para trabalhar, para evangelizar, para fazer muitas coisas, e aí ele salta estágios da vida cristã. Não é bom. O recém-nascido, na família biológica, ele não precisa fazer nada. Alguém tem que cuidar dele, para alimentar, trocar fralda, tudo mais. Mesma coisa na igreja. As pessoas não convertidas não precisam fazer nada, só receber. E o adolescente espiritual, e que é o adolescente espiritual, pode ser até uma pessoa idosa, mas se está recém-chegado na igreja, é um adolescente espiritual, só precisa se preocupar em aprender, né? Senta lá e aprende, até que tenha a condição de alcançar uma situação que possa começar a praticar, né? Então, como eu já tenho visto, né? Às vezes uma pessoa é professor universitário, aí se converte, e chega na igreja, é um recém-nascido, é um adolescente, é um neófito. Mas, às vezes, a liderança da igreja, às vezes impressionada com os títulos acadêmicos, coloca a pessoa para ser professor da escola bíblica dominical, quando tinha, né? Ou para pregar. Então é uma tragédia, porque aquela pessoa é recém-nascida, ela não tem que ensinar nada. Ela estava ensinando lá na universidade, mas aqui é outra coisa, né? Aqui existe um tempo, existe inclusive fatores espirituais, a purificação espiritual, né? Então, é o que o João está falando aqui, né? Que os adolescentes aqui da igreja, segundo estágio, é conhecer a Deus, né? Que, aliás, aqui, bem do lado aqui, o último versículo da segunda carta de Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em vez de se levar pelos enganadores que estavam aparecendo na igreja, assim,
crescei na graça, aí eu quero dizer que a graça é o Espírito Santo, é a purificação do coração, né? E isso é invisível aos nossos olhos, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E crescimento na graça é a comunhão com o Espírito Santo, através das disciplinas espirituais, da consagração, né? E enquanto que o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é por meio do estudo das Escrituras. Por isso Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, para conhecer a Deus e para conhecer a Jesus é por meio da Escritura. Claro que o novo convertido ele começa a conhecer a Deus ali, mas leva tempo conhecer a Deus, né? Muito bem. Então aí está aí esses dois primeiros estágios, né? Filhos, o adolescente. Eu adotei adolescente por conta própria, né? Aí vem o terceiro estágio. O terceiro estágio é jovens, né? Vamos ver aqui. Jovens. E que é interessante que os jovens, aqui chamado de jovens, ele tem 3 fatores, né? Os jovens. Então ele diz assim, jovens, 14 parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Primeira coisa é essa, sois fortes. Porque sois fortes. Se fosse no sentido físico, biológico, o livro de Provérbios diz assim: a glória dos jovens é a sua força, e a glória dos velhos são as suas cães, cabelos brancos, quando adquirido no caminho da justiça, né? Então, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A força, né? O vigor. E aqui, quando não entendemos isso no sentido espiritual, está no vigor da sua juventude, né? Quando nós estamos jovens, nós não percebemos ou não imaginamos que um dia nós vamos ficar velho, e aí só enxerga se for de óculos, né? Aí os sentidos já começam a ficar todos limitados, e a memória também já não é a mesma. Então, no vigor da juventude, no auge da sua força, aqui seria no sentido físico, mas está aqui no sentido espiritual, né? No auge da sua força espiritual. Olha, sois fortes, jovem é forte, né? Eu acho que até aqui nós podemos até adotar o sentido físico, biológico para jovens, né? Porque eu lembro de uma ilustração que eu li em algum lugar sobre D.L. Moody. D.L. Moody era um grande evangelista americano, e disse que ele, quando chegou do evangelismo dele, do culto, ele falou assim: hoje lá na igreja se converteu 2,5 homens. Aí a pessoa disse, não sei se foi a mulher dele, disse assim: então quer dizer que foi 2 homens adultos e uma criança? Ele disse: não, foi 2 crianças e um homem velho, porque adulto já velho, né? E as crianças tinham toda a vida ainda para colocar ao serviço de Deus, enquanto que a pessoa velha gastou toda a sua vida no pecado e vai entregar para Deus só a carcaça, né? Que Deus não sabe nem se ainda vai conseguir usar. Então é bom, né? Porque o livro de Eclesiastes diz assim: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás, não tenho prazer neles. Mas nesse caso aqui, o João está dizendo, né? 3 características jovens: sois fortes, jovens. Aí vem: a palavra de Deus está em vós, ou a palavra de Deus está em vós. Aqui está em vós, alguma talvez seja permaneça em vós. A palavra de Deus está em vós. Isso é muito importante, porque eu percebo que nesse estágio da vida cristã, esse terceiro estágio aqui, quando a pessoa está no auge da sua força espiritual, né? Na motivação ainda, empolgação, ela deve se encher da palavra de Deus, né? Deve se encher. Eu lembro que em Lucas capítulo 2, quando Jesus já tinha 12 anos, foi a Jerusalém com a sua família e tal, e nós sabemos que ele, depois de perdido lá, e seus pais voltaram para Jerusalém para procurá-lo, o encontraram no templo, ouvindo os doutores da lei,
ouvindo-os e interrogando-os. E todos se admiravam da sua resposta. Se ele dava resposta, até o doutor perguntava a ele. Então imagina Jesus, que não tinha pecado, com mais de 12 anos de idade, 12 anos, é quase 13, eu acredito, Bar Mitzvah, né, dos judeus. Imagino como ele, desde pequeno, creio que estudava a Escritura, ele devia ter a Escritura toda de cor e salteada na cabeça, né? E naturalmente ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo, mas como ele era sem pecado, imagino o discernimento espiritual que ele tinha, né? Então, mas eu acredito que ele estava cheio da Escritura. Tanto é que quando Jesus começa o seu ministério, você não vê Jesus estudando a Bíblia, porque eu creio que ele, até os 30 anos, ele ficou estudando a Bíblia. Quando ele começou o ministério público dele, aos 30 anos de idade, o Espírito Santo veio sobre ele. A partir de ali, você vê ele orando. Ele passou a ver orando, mas não estudando a Bíblia, porque a Bíblia ele já tinha memorizado, estava todo na mente dele, né? Então, o jovem, esse estágio de jovem da vida cristã, o estágio em que a pessoa deve se encher da Escritura, se saturar das Escrituras, né? E aí, quando a Bíblia diz, Efésios diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, eu lembro que às vezes na igreja as pessoas dizem assim, cadê a tua espada? Está aqui, né? Aqui é a minha Bíblia. E aí depois eu vi que realmente a Bíblia não é a espada do crente, é a espada do Espírito. O Espírito Santo é que maneja a palavra de Deus, e ele maneja por meio de nós, desde que ela esteja em nós, né? É o caso de Jesus lá na tentação. Então, aí ele diz, né? Sois fortes, jovens, a palavra de Deus está em vós. Se encha da palavra, memorize tudo, estude, né? Quanto tempo? Mais que puder. Tem que alguém pergunta, pastor, quanto tempo eu devo estar Bíblia por dia? Eu digo, mais que você puder. Ah, mas o diabo inventou que quem estuda muita Bíblia fica louco. Pois é, o diabo é esperto, né? Ele sabe que as fake news não começaram agora. O Satanás foi que começou com as fake news. O pai das fake news é Satanás. Ele gosta de jogar essas mentiras. Então, ele disse, olha, quem estuda muito a Bíblia fica louco. E aí, né, a pessoa, né, não vou estudar muito a Bíblia, não. Por isso eu digo, olha, quanto tempo eu devo passar lendo a Bíblia? O mais que puder. Porque vai ter dia que você não vai ter vontade, né? Mas mesmo se chegar esse dia, você já está cheio. É só abrir a boca, se orar, né? O Espírito Santo estiver em você. Aí ele diz assim, jovem, e já vencestes o maligno. Essa expressão aqui, jovens, já vencestes o maligno, está repetida, porque no verso 13 diz assim, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E no verso 14, parte B, e já vencestes o maligno. Então, duas vezes a expressão está registrada. Jovens, eu vos escrevi porque já vencestes o maligno. E porque só nesse estágio aqui ele menciona o maligno, da juventude, da força. É interessante que Israel, os homens que iam para a guerra era a partir de 20 anos. Quem completasse 20 anos podia ir à guerra, porque estava um homem feito, né? Hoje aqui no Brasil é 18 anos que a pessoa vai servir o exército, ou as Forças Armadas. Porém lá na Bíblia era com 20 anos, né? 20 anos o homem estava preparado para ir para a guerra e enfrentar o inimigo. Pois é. Como esse jovem aqui devia ter 20 anos aqui da igreja, né? Não literalmente, mas assim, uma analogia, uma comparação. Ele já venceste o maligno. Isso é a guerra espiritual. Tem algumas pessoas que ignoram a guerra espiritual, né? Quando alguém vai falar da guerra espiritual que está na Bíblia, acha até que a pessoa é fanática, que é melhor não mencionar demônios, nem Satanás, porque de repente os ímpios pode até pensar que a gente está fanático, né? É supersticioso, porque na verdade Satanás não existe, demônio também não existe, toda a psicologia já explicou tudo, a psicologia, a psiquiatria hoje, mas isso não é o caso, né? É interessante que o crente tem que tomar conhecimento da guerra espiritual. É uma covardia, né? Uma maldade não apresentar ao crente a guerra espiritual, porque ele vai entrar na guerra, Satanás vai fazer picadinho dele se ele não souber. Então é necessário avisar para os irmãos que nós estamos mesmo numa guerra. Satanás é cruel. E se nós não soubermos guerrear, ele pode matar o crente. É interessante que o que eu estou dizendo aqui sobre a questão dos estágios da vida cristã está tudo na vida de Jesus. É assim, mas bem condensado, comprimido, né?
Em Mateus 3, de 13 a 18, Jesus é batizado. O batismo é o estágio assim de filhinhos, porque na verdade, apesar que Jesus não tinha pecado, mas acredito que ele se batizou simbolicamente, né? Porque João Batista não queria batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí Jesus disse, consente agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus não tinha pecado, por isso não precisava se batizar, porque o batismo é um ato de reconhecimento que tem pecado, de arrependimento. Mas ele se batizou ali porque ele iria no futuro, né, tomar sobre si os nossos pecados. Então o batismo de Jesus ali representa o filhinho, né? Os seus pecados são perdoados por amor do seu nome. Aí na sequência, quando diz assim, conheceis o Pai, depois que Jesus se batiza, que ele está orando, o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e aí ouve-se a voz de Deus falar, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Deus se revela a Jesus como Pai. É por isso que ele diz no segundo estágio, né, de adolescente, conheceis o Pai. E aí, na sequência, Jesus é enviado para o deserto para se defrontar com Satanás, para um duelo com Satanás. Duelo com Satanás. É a vida cristã ali condensada na vida de Jesus. Então, não adianta manter o crente ignorante sobre a guerra espiritual, porque é uma covardia, né? É uma crueldade, uma maldade. Ele tem que saber que Satanás vai para cima dele. Ele se tornou alvo agora. E ele tem que aprender a usar as armas para se defender. Então eu lembro que no início da minha vida cristã, eu tinha 24 anos. E aí eu me batizei e passei a orar. E eu, imitando o profeta Daniel, que eu vi lá na Bíblia, eu passei a orar 3 vezes por dia. Me trancava em algum lugar e orava. Aí de repente a casa ficou mal assombrada, porque quando eu me ajoelhava e começava a orar, as portas começavam a bater, a janela a bater, e eu via passos, então ficou mal assombrada a casa. Naturalmente depois eu entendi que Satanás, através dos seus demônios, estava tentando me assustar, me intimidar. A intimidação Satanás foi quem ensinou. Ele estava querendo me intimidar para eu parar de orar, porque ele realmente sabia que se eu continuasse naquela prática, iria acontecer o que de fato aconteceu, sem que eu soubesse nada de teologia, nem da doutrina do Espírito Santo. Depois de alguns dias, eu não lembro quantos dias foi, eu só lembro que eu tinha calos nos cotovelos, de tanto orar ajoelhado, numa banqueta, nos joelhos, e de repente o Espírito Santo veio sobre mim. E aí Satanás tem o maior medo de que algum crente fique cheio do Espírito Santo, né? Então, esse estágio aqui tem que haver na igreja, né? Do jovem, na plenitude do seu vigor, né? Enxergando sem precisar de óculos, né? A audição, o físico, tudo funcionando bem. E aí, mas mesmo se for uma pessoa idosa, tem que chegar nesse estágio da juventude espiritual, né? Para poder enfrentar a guerra espiritual, porque ela vai acontecer. E aí ele termina com o 4º estágio dizendo o seguinte, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ele também repete isso. Isso estou lendo no verso 13. E lá no verso 14 diz, eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Ora, no segundo estágio, ele diz que eu coloquei como adolescente assim, porque conheceis o Pai. Agora ele não diz conheceis o Pai. Tá dizendo, pais, eu escrevi para vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É claro que aquele que é desde o princípio é Jesus, porque o próprio João, que está escrevendo esta epístola, ele começa o seu evangelho dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus. Então, na condição de pai, ele diz, pai, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Conhece Jesus. Então, conhecer Jesus. Pedro termina a sua segunda carta dizendo isso, né? Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a pergunta é essa, né? Você conhece Jesus? Porque parece-me que essa sequência que João usa aqui, né, de filhinhos, filhos, jovens e pai, ela culmina no conhecimento de Jesus. Parece que a vida cristã é uma corrida, né? Porque eu já ia dizer caminhada, mas é uma corrida. Mas o objeto dela é conhecer a Jesus. Né? Conhecer a Jesus. E conhecer na Bíblia tem 2 sentidos, né? Tem o sentido de conhecer intelectualmente,
e tem um sentido de conhecer da intimidade, de comunhão, né? E por isso que o Paulo diz assim, que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela, e aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. É uma questão de conhecer na intimidade, né? De intimidade, de comunhão, conhecer a Jesus. Esse é o final, né? Paz, né? Assim, paz, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. É lá de novo, verso 14 agora. Paz, eu vos escrevi porque já conheceste aquele que é desde o princípio. 2 vezes ele diz isso. Então, um dos objetivos da vida cristã, o principal, o final mesmo, é conhecer a Jesus. Porque a Deus, muita gente conhece a Deus, né? Porque não fala em Deus, mas a Jesus é outra coisa, porque Jesus é o Filho de Deus, né? Então, fica aí essa reflexão sobre essa comparação entre a vida biológica, a física e a vida espiritual, e também para compreender a composição da igreja, que é heterogênea. Na igreja vai ter filhinhos, vai ter filhos ou adolescentes, vai ter jovens e vai ter os pais, né, que já são um pouco mais velhos. O próprio João estava na condição de pai, porque João começa o capítulo 2 da sua epístola assim, meus filhinhos. Aí no verso 18 ele diz, filhinhos, já é a última hora, e como eu vi que o anticristão, ele vai dizendo pelo meio da epístola, chamando os seus discípulos, a quem ele enviava a carta, que aqui, na verdade, é uma epístola universal. Universal eu aprendi em teologia, mas hoje eu percebo que é para a igreja judaica que ele está escrevendo, né? Que pode até ser chamado de universal também. Afinal, a igreja judaica é o centro da igreja, que começou lá em Jerusalém, era judaica. Então, João já estava no estágio de filhinhos. E Jesus, um jovem de apenas 33 anos, eu fico imaginando, jovem de 33 anos, Jesus, chamando aqueles homens de filhinhos, mas é o que João 13:33 diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou lhe digo também agora. Então Jesus chama os seus discípulos, que são os 12, de filhinhos, porque ele já está nessa condição de pai, né? A nossa vida cristã começa como filhinhos, passa pelo estágio de adolescente, depois de jovem, e chega no estágio de pai, que é conhecer a Jesus, né? Porque aí fazer discípulos, né? O homem e a mulher, né? Só geram filho depois de adultos. E na vida cristã tem um período de maturidade também para poder gerar filhos. Não adianta querer que uma pessoa recém-nascida na vida cristã gere filho, ou seja, discípulos são filhos espirituais. Então, que essa reflexão aí possa nos ajudar a entender melhor a nossa vida cristã. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.